Sabe aquela frase, se isso fosse verdade, a NASA já teria contado? Então, e quando é a própria NASA que grava, registra, arquiva e depois finge que não é nada demais? Tem astronauta trancado na estação espacial postando uma foto normal da Terra e deixando passar o que parece uma nave brilhando no canto da imagem. Outra missão onde se dá a volta na Lua e justamente quando perde contato com a Terra, os astronautas começam a ouvir uma música vinda do lado oculto, que ficou escondida em uma fita por décadas. Anos depois, um cara que realmente andou na Lua começa a dar uma entrevista, dizendo que o governo americano tem tecnologia não humana guardada, que Roswell não foi um balão porcaria nenhuma, e que nem o presidente tem acesso a tudo. E aí eu te pergunto, isso é só coincidência, ou alguém está escolhendo muito bem o que você pode ou não saber? Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, a gente vai mergulhar nos registros proibidos da NASA. No vídeo de hoje tem fotos de um possível UFO, música no lado escuro da Lua, astronauta que volta conspiracionista e objetos bizarros filmados direto das missões. É claro que você já ouviu falar da NASA, e hoje você vai conhecer o lado dela que eles preferiam deixar perdido no espaço. Vamos dar início ao primeiro caso, passando um pequeno desafio para vocês. Analise essa imagem por alguns segundos e responda uma simples pergunta nos comentários. Você consegue ver algo de errado nessa foto? Se sim, o que seria? E bom, se a resposta for não, você falhou nessa tarefa. Eu vou te explicar o contexto e a história por trás desse caso, e então você saberá do que eu estou falando. Tudo se iniciou em 15 de novembro de 2015, quando um homem chamado Scott Kelly tirou uma foto da Terra a partir da Estação Espacial Internacional, a tão conhecida ISS, e postou essa mesma imagem na sua conta do Twitter, gerando uma polêmica entre os usuários. Acontece que o Scott Joseph Kelly é nada menos do que um astronauta norte-americano, além de ser um ex-capitão aposentado da Marinha dos Estados Unidos e também uma das figuras mais conhecidas da NASA. O Scott entrou para a agência em 1996, ou seja, ele é um dos membros mais antigos da NASA e participou de 4 missões espaciais, ficando quase que um ano inteiro apenas no espaço, o que é um tempo bem considerável, porque imagine só ficar quase um ano preso em um local sem gravidade, em um espaço pequeno e confinado, sem poder colocar os pés no chão e respirar ar fresco. Mas voltando a falar daquela foto, quando o Scott publicou a imagem no Twitter, sem ter a intenção de causar polêmica, apenas para relatar o seu dia a dia na Estação Espacial Internacional, o problema é que as pessoas logo começaram a perceber que no canto superior direito há uma estrutura brilhante, alongada, que alguns interpretaram como sendo uma nave alienígena, que possui 2 pontos de luz nas extremidades, como se fossem os faróis de um carro. E é óbvio que a comunidade da ufologia ficou maluca quando o astronauta Scott postou essa foto, e eles começaram levantando várias teorias malucas a respeito da vida alienígena. Alguns consideraram que o Scott simplesmente cometeu um erro, deixando vazar algo que deveria ser confidencial, porque hoje em dia com as redes sociais, todo mundo acaba postando algo que não deveria, e acaba se arrependendo depois. Enquanto que outras pessoas viram esse acontecido como uma estratégia conhecida como PsyOps, que literalmente significa operações psicológicas em inglês, e são basicamente ações planejadas para influenciar as percepções, emoções, decisões ou comportamento das pessoas. Ou seja, o Scott supostamente teria sido instruído pelas autoridades da NASA a postar aquela foto para testar a reação das pessoas, e assim coletar dados importantes a respeito de como o público reagiria a uma possível revelação da vida fora da Terra. Mas essa é só uma teoria, então qual seria a explicação oficial para aquela foto? E bom, a explicação mais aceita é que o objeto visível na imagem faz parte da própria Estação Espacial Internacional, a ISS. Segundo a revista Forbes, o objeto pode ser um reflexo de um módulo da ISS, conhecido como HDEV, ou até mesmo uma antena da estação, porque de acordo com os especialistas no assunto, essa peça chamada HDEV é altamente reflexiva, e portanto em certas condições de iluminação, ela pode produzir reflexos que enganam um olho humano, e até mesmo uma câmera. Mas na sua opinião, essa explicação faz sentido? Ou teria algo de oculto na foto publicada pelo astronauta? Porém, antes de partir para o próximo caso, eu queria deixar uma curiosidade que vocês vão curtir, porque a Estação Espacial Internacional, onde o Scott estava quando tirou a foto, é considerado o objeto mais caro já construído pela humanidade, avaliada em 150 bilhões de dólares. E só para você ter uma noção, o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, custou cerca de 1,5 bilhões para ser construído, um valor muito menor que os 150 bilhões da estação espacial. Existem várias teorias a respeito do lado oculto da Lua, e no geral, esse é um tema que abre espaço para criar teorias do que teria lá, até porque tem alguns filmes que exploram esse assunto, como por exemplo a saga Transformers, que carrega em um dos títulos o lado oculto da Lua. Mas talvez a teoria mais conhecida em relação
relação a esse tema é que supostamente no lado oculto da Lua viveria uma civilização alienígena, como se estivessem se escondendo propositalmente da humanidade. Porém, explicando melhor de um ponto de vista científico e astrônomo, acontece que a Lua tem uma rotação síncrona, o que significa que ela gira em torno do seu próprio eixo, ao mesmo tempo em que orbita a Terra. Isso basicamente quer dizer que a Terra sempre vê o mesmo lado da Lua, chamado de lado visível, enquanto que o lado oposto, apelidado de o lado oculto da Lua, nós nunca podemos ver estando na Terra. E o engraçado é que esse lado oculto recebe os mesmos níveis de luz solar em comparação ao lado visível, o que é completamente contraditório aos filmes, que geralmente mostram um lado oculto como sendo apagado e sem luz nenhuma, estando totalmente escuro. E bom, mesmo não sendo o Serjão dos Foguetes, eu tive que contar esse detalhe astronômico por um único motivo, já que tem a ver com o próximo caso do vídeo de hoje. Isso porque na missão Apollo 11, o homem finalmente conseguiu colocar os pés na Lua pela primeira vez. Porém, obviamente, houveram 10 tentativas antes dessa. E a missão que antecedeu esse feito, a Apollo 10, tinha um único objetivo bem especial, já que sem ela, provavelmente o homem não teria pousado na Lua. Então, o principal objetivo da Apollo 10, cujo lançamento aconteceu no dia 18 de maio de 1969, era o de testar todos os componentes e procedimentos necessários para aterrissar na Lua, mas sem de fato ter que pousar na Lua nessa ocasião, o que à primeira vista parece ser estranho, porque eles estavam testando algo sem necessariamente colocá-lo em prática. E basicamente a Apollo 10 tinha 3 metas a serem alcançadas. A primeira seria testar como o módulo lunar se comportaria quando estivesse orbitando a Lua. A segunda seria se aproximar da superfície da Lua, mas sem pousar, ficando a uma distância de 15 km de altitude. E a terceira consistia em avaliar os sistemas de navegação, comunicação e controle, para ver como esses sistemas se comportariam nos arredores da Lua, se eles iriam funcionar normalmente, ou se iriam dar pane e deixar os astronautas à mão em um momento tão crucial. E apesar de algumas pessoas acreditarem que a NASA nunca conseguiu colocar um homem na Lua, e que tudo passou de Photoshop e de uma gravação feita em um estúdio de Hollywood, a realidade nos mostra que eles levaram 10 tentativas até conseguirem, ou seja, não é algo que aconteceu da noite pro dia. E como acabamos de ver, eles planejaram e executaram uma missão inteira da Apollo apenas para realizar testes, sem ter a intenção de pousar. Mas o fato de eu ter mencionado o lado oculto da Lua é justamente por ter acontecido algo extremamente incomum nessa missão, porque durante a parte do voo na qual a Apollo 10 estava no lado oculto da Lua, onde há a perda de contato direto com a Terra, os astronautas relataram ter ouvido um som estranho, descrito como um assobio, e até mesmo algo que parecia ser uma música do espaço, seja lá o que isso significasse. Inclusive, existe um pequeno vídeo onde podemos ver os astronautas conversando a respeito dessa música, e desse som estranho que eles começaram a ouvir quando chegaram ao lado oculto da Lua. E bom, passando para as teorias, a mais conhecida delas é que os astronautas poderiam ter captado o áudio proveniente de uma civilização, que supostamente estaria morando no lado oculto da Lua, ou talvez eles tenham enviado o áudio propositalmente para que os astronautas ouvissem e tentassem decifrar. E considerando a reação deles naquele vídeo, parece ser algo que os mesmos nunca haviam presenciado até aquele momento, um fenômeno do qual eles não tinham nenhum conhecimento, que os pegou completamente desprevenidos. E até hoje, esse acontecido reforça aquelas teorias a respeito do lado oculto da Lua. Mas é claro que também existe a versão oficial, bem mais pé no chão e menos conspiracionista do que essa primeira, porque de acordo com a NASA, o som não se tratava de uma música alienígena, nem algo sobrenatural, e sim apenas uma interferência de rádio, causada entre os rádios de 2 módulos diferentes, que fazem parte da mesma espaçonave, que seriam o módulo lunar e o módulo de comando. E ainda segundo a NASA, esse conflito entre os rádios teria ocasionado todo o mal entendido. E acontece que de acordo com a versão oficial, esse tipo de interferência pode criar ruídos assobiantes, e entre outros casos, até mesmo uivos. Porém, o fato de que os astronautas ficaram com medo de relatar o episódio para o controle da missão contribuiu para a versão conspiratória, porque os astronautas pensavam que ninguém iria acreditar se eles contassem aquilo. Além disso, aquela gravação ficou escondida e pouco comentada por várias décadas, o que também alimentou as teorias da conspiração. Fora que existe um astronauta chamado Al Worden, que participou da missão Apollo 15, e que por incrível que pareça, esse cara não concordou com a versão contada pela NASA, apesar de ter sido um astronauta da agência. Existem boatos de que o governo americano estaria supostamente escondendo a informação de que há vida alienígena fora da Terra, porém esses boatos não são levados a sério, porque geralmente eles são feitos por pessoas comuns em fóruns da internet, e também em sessões de comentários de vídeos no YouTube. Mas o que acontece exatamente quando um astronauta que já pisou na Lua começa a dar várias entrevistas falando exatamente isso, que os Estados Unidos estão acobertando a vida extraterrestre. Então essa revelação, vinda justamente de um astronauta
astronauta que esteve envolvido em missões espaciais é no mínimo interessante, e nos faz repensar esse assunto com outros olhos, dando mais credibilidade para essa teoria. Tudo começou em 1971, quando Edgar Mitchell, que tinha 40 anos de idade nessa época, se tornou a sexta pessoa na história a caminhar sob a Lua, na tão conhecida missão Apollo 14. O Edgar era formado em engenharia aeronáutica, tendo até mesmo um doutorado na área, e apesar do árduo, difícil e quase impossível treinamento para se tornar um astronauta, o cara conseguiu passar em todas as etapas, e dessa forma mostrou que era apto para a missão. Inclusive, a NASA realiza treinamentos do campo da psicologia para testar o mental dos astronautas, então, com base nisso, dá para descartar qualquer possibilidade do Edgar ter visto algo que não estava necessariamente lá, como por exemplo, uma alucinação. E entre os testes realizados pela NASA para testar o mental dos astronautas estão os testes de estabilidade emocional, resiliência em situações de estresse extremo, capacidade de lidar com isolamento prolongado e também, é claro, as respostas a eventos inesperados. Afinal, nunca se sabe o que pode acontecer em uma missão espacial. Já a Apollo 14, da qual o Edgar participou, tinha como principal objetivo de explorar uma área desconhecida da Lua, para coletar amostras e instalar equipamentos lá, que poderiam ser usados até mesmo depois que a missão acabasse. E acontece que a Apollo 14 começou e terminou como previsto, se tornando bem sucedida. E no fim, o Edgar e mais 2 astronautas que foram junto com ele conseguiram coletar 42 kg de rochas e de solo lunar para levar de volta à Terra e assim ter bastante material para estudo. E apesar da missão ter sido bem sucedida, as polêmicas começaram após o fim dela. Isso porque a experiência de ver o espaço mudou completamente o Edgar, já que ele se tornou quase outra pessoa, mudando as suas crenças e a sua forma de ver o mundo. E você pode achar que algo assim é normal, afinal de contas, ele viu o espaço e o planeta Terra lá de cima, só que nós não estamos falando de uma pequena mudança, e sim de algo drástico. E então Edgar, que tinha uma personalidade voltada para a ciência, se tornou um conspiracionista e começou a ir em uma direção oposta daquilo que a NASA acreditava. Nos anos seguintes, após a missão Apollo 14, o Edgar deu várias entrevistas contrariando a agência, o que é irônico, já que ele fazia parte dela. O Edgar disse que o governo americano simplesmente esconde a existência de tecnologia não humana e que eles estudam essas tecnologias para fazer engenharia reversa, que seria basicamente o processo de desmontar algo, para tentar compreender o seu funcionamento, e que além do mais, existem informações do governo a respeito de OVNIs que nem mesmo os presidentes têm acesso, e sim apenas os militares de alta patente. Porém, ressaltando novamente, essas informações não vieram de uma pessoa qualquer e desconhecida da internet, e sim de um astronauta formado em engenharia aeroespacial e com um doutorado. Já um outro assunto do qual Edgar falava era do caso Roswell, que é talvez o mais conhecido da ufologia, e que ocorreu em 1947. E acontece que o Edgar nasceu na mesma cidade de Roswell, e por isso ele parecia ter um interesse especial nesse caso, justamente por ser de lá. E um pequeno resumo do que aconteceu em Roswell é que um fazendeiro encontrou destroços na sua fazenda, que aparentemente caíram do céu. No entanto, em questão de alguns minutos, os militares chegaram na fazenda e montaram uma força-tarefa lá, impedindo que as pessoas se aproximassem do local e dos destroços. Mas é claro que a versão oficial, divulgada pelo governo, diz que os tais destroços seriam na realidade apenas um balão meteorológico que caiu do céu. Isso mesmo, era só um balão inofensivo. E eu duvido que existe alguém que acredite nessa história. Eu acho que nem mesmo o Sérgio dos Foguetes, que é um cara extremamente cético, deve acreditar nessa versão contada pelo governo americano. Mas em resumo, pro Edgar, o ex-astronauta da NASA, um OVNI havia caído naquela fazenda em Roswell. Inclusive, ele afirmava que tinha contato com várias fontes do governo e do exército que poderiam confirmar essa história do OVNI como sendo verdadeira. E bom, há duas possibilidades para o Edgar ter tido essa mudança de comportamento e na forma de ver o mundo após o fim da missão Apollo 14. A primeira possibilidade é de que o cara possa ter ficado com algum transtorno depois de ver o espaço, como por exemplo, ter entrado em um estado de dissociação, adquirindo uma personalidade conspiratória, mesmo com a NASA realizando diversos testes para verificar a resiliência mental dos astronautas antes da missão. E a segunda alternativa é que o Edgar simplesmente pode ter decidido contar tudo o que sabia, porque afinal ele fazia parte desse sistema, e talvez ele tenha razão nas coisas que falou nessas entrevistas, e que de fato há uma grande enganação por parte do governo americano para manter as pessoas desinformadas quando o assunto é vida fora da Terra. Mas na sua opinião, o Edgar teria surtado de vez por causa da missão Apollo 14 ou ele queria que todos soubessem a verdade? O que acontece quando um dos primeiros homens da história a ver o espaço dentro de uma nave se depara com algo extremamente incomum e inexplicável orbitando no lado de fora, e quando os boatos começam a se espalhar, ele nunca mais toca no assunto, quase como se tivesse sido silenciado. Não é segredo para absolutamente ninguém que os norte-americanos são de longe o povo mais patriota que existe em comparação com todos os outros. Uma prova disso é que basta dar uma olhada nos Estados Unidos para ver que os americanos colocam uma bandeira na frente das suas casas, algo que não se vê com tanta frequência
frequência nos outros países. E é por isso que no final da década de 50, durante a corrida espacial, a moral e o orgulho dos americanos estavam completamente destroçados e em ruínas, porque eles estavam perdendo de lavada a competição contra a União Soviética, aquela competição de quem chegaria primeiro ao espaço e posteriormente à Lua. E bom, em 1957, enquanto os americanos ainda não tinham conquistado nada que fosse tão significativo e impressionante, os soviéticos já haviam enviado ao espaço o primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1, e também o primeiro ser vivo a chegar no espaço, que foi a cachorrinha chamada Laika. Inclusive, há várias pessoas que até hoje sentem pena da cachorra e não concordam com a decisão de ter enviado um animal dentro da nave. Isso porque a Laika morreu poucas horas após o lançamento, provavelmente devido ao calor extremo que fez dentro da nave, ou talvez em decorrência de todo o estresse e do medo causado pelo lançamento. Até que alguns anos depois, em 1961, a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética se tornou ainda mais desigual e disparelha, já que um cosmonauta soviético chamado Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem da história a orbitar o nosso planeta, um feito completamente inédito para a humanidade. E toda essa discrepância inicial decorrente do Sputnik 1 e da cachorra Laika resultou na criação da NASA, no ano de 1958. E desde então, a agência permanece como sendo a mais famosa e conhecida de todas, apesar da SpaceX do Elon Musk estar aos poucos roubando esse posto, com os foguetes que conseguem dar ré como se fosse um carro. Mas acontece que após a criação da NASA, ocorreu a Mercury Atlas número 6, uma das primeiras missões espaciais da agência, onde eles conseguiram colocar em órbita o astronauta americano chamado John Glenn, e dessa forma se tornaram o segundo país do mundo a conquistar esse feito, com o primeiro tendo sido obviamente a União Soviética. Porém, o mistério que envolve essa missão é que o John Glenn relatou ter visto centenas de pequenos pontos luminosos, como se fossem, abre aspas, brilhos dourados, que estavam flutuando ao redor da Friendship 7, a nave na qual ele estava durante a missão Mercury Atlas número 6. E quando Glenn relatou esse acontecimento para a NASA, nem mesmo eles sabiam explicar o que poderia ser, e esse acontecimento incomum se tornou uma lenda. E é claro que virou um assunto de várias teorias da conspiração, que diziam que os pontos luminosos que o Glenn viu poderiam ser outras naves, que supostamente estariam observando o astronauta americano. Afinal de contas, se os humanos conseguiram chegar ao espaço, talvez esse acontecimento poderia despertar o interesse de outras raças, que viviam no mesmo sistema solar. E supostamente, essa seria a explicação por trás dos pontos luminosos que o Glenn viu. Já a versão oficial fornecida pela NASA nas missões seguintes é que esses pontos brilhantes eram apenas cristais de gelo que se desprendiam da própria nave. Além do mais, quando a cápsula entrava na luz solar, esses minúsculos fragmentos refletiam intensamente a luz do sol, produzindo os vagalumes dourados que o Glenn viu. Só que apesar disso, e por incrível que pareça, o cara supostamente evitou falar desse assunto durante muito tempo, e isso levantou boatos do porquê ele optou por ficar em silêncio, e se esse mesmo silêncio havia sido voluntário, ou se alguém mandou o Glenn ficar quieto. Mas acontece que anos depois, o Glenn aceitou essa versão da NASA como sendo a verdadeira, e a justificativa para aquele silêncio é que ele não falou mais a respeito disso simplesmente porque o assunto perdeu a importância, já que foram surgindo outros temas mais relevantes na astronomia para serem discutidos. Recentemente aconteceu a COP30, e o nosso país serviu como sede para esse evento, que é basicamente uma conferência na qual vários países se reúnem para conversar a respeito das mudanças climáticas, um assunto que está em alta nos últimos anos e que se tornou mainstream. Porém, lá em 1990, já havia uma grande preocupação com o aquecimento global e também com a camada de ozônio, e é por isso que no ano seguinte, a NASA realizou o lançamento de um satélite que tinha como principal objetivo estudar, observar e coletar dados da atmosfera da Terra, e dessa forma ajudar os cientistas a combater o aquecimento global. E essa missão espacial ficou conhecida como STS-48, mas assim como no caso anterior, aconteceu uma polêmica envolvendo objetos estranhos que foram capturados, dessa vez não por um astronauta, e sim por uma câmera que filmou tudo lá no espaço, e isso torna esse caso ainda mais interessante, porque ao invés de ter somente o relato de um astronauta, nós temos o vídeo do acontecido. Então, durante a missão STS-48, as câmeras a bordo registraram pontos luminosos se movendo no fundo escuro do espaço. Um dos objetos faz um movimento em zigue-zague, como se estivesse sendo dirigido por alguém, e esse zigue-zague ocorreu logo após um clarão de luz, deixando tudo ainda mais misterioso. Isso levou algumas pessoas a interpretarem o acontecido como uma suposta nave alienígena. E realmente, olhando o vídeo, você fica impressionado com o movimento dos objetos, fazendo parecer que de fato, eles estão sendo pilotados como se fossem uma nave, e que aquele clarão de luz repentino poderia ser de fato algo inexplicável do ponto de vista humano. Mas por o desânimo do pessoal que gosta das teorias da conspiração, a explicação da NASA pareceu ser bem razoável e fazer sentido, porque segundo eles, esses clarões de luz que aparecem são dos motores do próprio ônibus espacial que estava carregando o satélite, e esses mesmos disparos vindo do motor mudam a direção dos detritos que estão vagando sem rumo pelo espaço, fazendo parecer que são naves mudando de direção. Ou seja, em resumo,
resumo, seriam apenas detritos que estavam sendo empurrados pelo motor. Já em 2006, cerca de 15 anos depois da STS-48, aconteceu uma outra polêmica, porém dessa vez na missão STS-115, onde até mesmo a NASA ficou preocupada com o que viu, porque haviam 3 objetos de tamanho considerável em volta do ônibus espacial, que inicialmente pareciam ser pedaços do próprio ônibus que haviam se soltado por algum motivo, e obviamente não daria para retornar à Terra nessas condições, sem antes realizar um reparo das partes que se soltaram. Então, por conta disso, a NASA adiou temporariamente a reentrada na atmosfera da Terra, para prevenir que algo ruim acontecesse com os astronautas. Mas após inspeções detalhadas, feitas em órbita e também no solo, não encontraram nenhum dano ao ônibus espacial, e nem mesmo um objeto que pudesse oferecer perigo. No entanto, a parte misteriosa e conspiracionista nesse caso é que oficialmente, até os dias atuais, a NASA não tem 100% de certeza do que seriam aqueles objetos, abrindo margem para as mais diversas possibilidades, porque se a agência não conseguiu saber realmente o que era, é porque eles deveriam ser algo de incomum em relação a todos os outros objetos do espaço. Porém, é interessante notar que tanto a missão STS-48 quanto a STS-115 tiveram o mesmo mistério e a mesma polêmica envolvendo objetos e detritos soltos pelo espaço. Fala galera, você conhece algum outro mistério envolvendo a NASA? Me contem aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.